notícias do dia, muitas outras lá no nosso site, você sabe. E agora eu te pergunto, você sabe o que é blockchain, fintech, APIs? Se tudo isso parece um bicho de 7 cabeças aí para você, pode ficar tranquilo, viu? Porque eu converso agora sobre esses conceitos e sobre os impactos também do desenvolvimento tecnológico no mercado financeiro, com o CEO da Grid e cofundador lá da Domo Invest, Guga Stocco, ele que também é membro do Conselho de Administração da TOTUS e do Banco Original. Eu te dou boa tarde de novo, Guga. Agradeço pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com você. Guga, a gente tem aí muito assunto pela frente e eu sei que quando a gente fala em tecnologia, uma das coisas que chama a atenção é toda a velocidade, né? Como tudo isso cresce hoje em dia. Você tem alguns exemplos que ilustram bem, né, esse crescimento da noite para o dia dessas tecnologias, né? O que você pode contar? Não, sem dúvida. A gente está no mundo... O que acontece é o seguinte, as empresas de hoje, né, que lideram o mercado de maneira geral, foram empresas construídas no século passado. Tá. E o século passado foi um século estático, onde você construiu uma fábrica, você podia fazer um planejamento de 3 anos, né, para fazer essa fábrica trabalhar por 10 anos. Então, as coisas não mudavam constantemente, né? Tá. Você conseguia ter uma certa, digamos assim, segurança sobre o que está acontecendo. De repente, o mundo digital abraçou isso, né? A gente mudou de século e a gente tem um mundo digital que é muito mais dinâmico. Então, se você pega, por exemplo, exemplos mais antigos como o Orkut, né? Cadê o Orkut? Sim. Não existe mais, o MSN Messenger, né? Entre outros. Então, o mundo digital, ele é muito rápido, ele muda e ele muda toda hora. E, de repente, a gente chegou no momento onde o mundo digital abraçou o mundo que a gente está acostumado, abraçou o mundo não digital. Tá. E aí isso faz com que as empresas não digitais tenham que correr e estar todo dia atrás de alguma coisa nova, né? E aí a gente começa essas mudanças todas, né? E a velocidade de tudo isso é grande demais. E aí, você acha que em termos de mercado financeiro isso também deve acontecer? Você considera, já houve aí uma disruptura financeira do digital? Eu acho que sem dúvida, eu acho que assim, a gente posso ter falado aí, ser precursor nisso, né? No original foi o primeiro banco digital do Brasil e o primeiro a fazer uma abertura de conta pelo celular. O que significa isso? Significa que a partir daquele momento, qualquer banco, você pode ter um banco que não precisava ter uma agência, né? Então você pode ter um banco que ele pode funcionar de 100% digital. Então isso foi o quê? Isso foi a grande abertura para hoje. Você vê a quantidade de bancos digitais que a gente tem hoje, num período do quê? De 3, 4 anos. Né? Então, de repente, o mundo virou, né, de ponta cabeça no sentido de que ter banco digital passou a ser uma coisa extremamente relevante e aparecendo um atrás do outro e muitos deles tendo sucesso. Então, isso demonstra um pouquinho dessas mudanças, né, do que vem. E aí, é uma mudança grande, mas a mudança no mundo ela é maior, ela é mais rápida. Se eu pego a China, por exemplo, o maior banco chinês, entre aspas, é o WeChat. O WeChat, o que ele é? Ele é o WhatsApp chinês, né? Então, hoje ele é 6 vezes maior que o maior banco chinês em termos de transações. Né? Caramba. Então você fala, poxa, para onde está indo esse mundo? Né? E esse é um aplicativo que ele colocou o valor das transações a praticamente zero, nas transações bancárias, né, e ganha dinheiro, por exemplo, vendendo jogos e coisas do gênero. Então, o que o WeChat fez na China num período de 3 anos? Ele acabou com o dinheiro. Né? E quando ele acabou com o dinheiro, né, começou a ter consequências, como por exemplo, como é que um mendigo pede esmola? Como é que você dá? Então o mendigo tem um celular com QR Code. Né? Então na China é natural que você pague o mendigo com QR Code. Então ele acabou com o dinheiro. Né? Outro evento muito importante foi a Libra. Né? E se você pensar bem, você vê, poxa, a Apple lançou o cartão dela, né? Um cartão super legal, que vai trazer uma série de disrupturas, mas o mundo não chacoalhou por causa disso. Agora, quando o Facebook lançou a Libra, o mundo chacoalhou. 4 dias depois, o G7 se reuniu para discutir o assunto. Que assunto que sai e o G7 se reúne para discutir? Então, isso vai uma disruptura muito grande em cima de tudo isso. Um baita impacto, né? É um impacto gigante, você bancariza qualquer pessoa. Sim. E por trás de tudo isso, primeiro, assim, vamos continuar a conversa, acho que
tem muita gente assistindo aí que é tão leigo quanto eu, isso aí está envolvido com o conceito de blockchain também, Exato. né? Vamos só dar uma esclarecida no que é o blockchain? Eu acho que é muito importante a gente entender o conceito do blockchain, porque o blockchain vai mudar muito a vida das pessoas. Tá. Mudar como? Não é porque ele é uma tecnologia, porque ele é seguro, transparente, etc. É porque o fato dele ter todos esses atributos faz com que ele elimine o middleman, ele elimina aquele cara que está no meio do caminho. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma transação e eu preciso de alguém no meio do caminho para dizer que o Guga é o Guga, né, e eu consigo fazer isso de forma automática, eu não preciso. É mais ou menos como gerente do banco para abrir a conta. Como um gerente do banco, como um cartório, né, como o seu próprio Banco Central. Vou emitir o dinheiro e esse dinheiro tem que passar por um processo antes de chegar na sua mão. Né, o corretor de imóveis e por aí vai. Então, por que existem essas instituições? Elas existem para garantir que a transação ocorra, né, de uma forma segura. Então, o corretor de imóveis está lá para conseguir juntar duas pontas e permitir que elas façam uma transação segura. Certo. Exatamente o que o blockchain faz. Né? Então, sem a gente falar no techniquez, então o grande impacto que ele traz para o mundo é justamente a eliminação, né, eliminar esse middleman. E quando ele faz isso, eles agregam, muito dinheiro que tem nessa economia que não agrega necessariamente alguma coisa na transação. Então isso é um impacto muito grande. Então, se eu der algum exemplo que eu acho que a gente pode discutir, por exemplo, o Uber. Né? O Uber fez uma disruptura no mercado de táxis. Né? Aí eu faço uma pergunta sempre, o Uber ele é centralizado ou o Uber ele é distribuído? Né? Porque o blockchain é sempre distribuído, não tem um ente central. Né? Uber, por exemplo, é um grande exemplo de centralização, ele é centralizado. Por quê? O que faz o Uber funcionar, o que faz o Uber valer 60 bilhões ou muito menos que isso, dependendo do humor do mercado, que ele é dono das estrelas do motorista. Né? Então significa o seguinte, se eu sou motorista do Uber, eu sou 5 estrelas, e eu estou levando você, tá? Então eu estou lá de terno, meu carro está limpinho, abri a porta para você entrar, levei para um lugar para o outro, você saiu, mas eu esqueci a bala. 4 estrelas. 4 estrelas. Se for 4 estrelas, ele vai ter que fazer várias corridas para voltar a ter 5 estrelas, que ele não pode errar nenhuma vez. Né? Então, o ser o dono das estrelas faz com que o Uber tenha qualidade. Seria a moeda de troca lá do motorista, né, nesse caso. E o motorista também vota em você, né? Então tem os dois lados. Aí a pergunta que eu faço, você fez tudo direitinho, se esforçou para ser 5 estrelas, aí você saiu do Uber. Quantas estrelas você tem? 0. 0. Então vamos supor, você trabalhou 4 anos, né, se dedicou para ter 5 estrelas, né, foi muito difícil, e você sai desse ente central e você não tem nenhuma estrela. Imagina por isso é centralizada, Imagina se eu pudesse pegar isso e colocar as estrelas num local que fosse agnóstico. Né? E esse lugar seguro, que garante que eu dei essas estrelas estão lá, e diz que o Google é 5 estrelas. Se esse local diz que o Google é 5 estrelas, o Uber vem, o que ele quer? Para ele funcionar, ele precisa da maior quantidade de funcionários, né, 5 estrelas. Então ele vem me procurar. O Lyft vem me procurar. 99 táxis vem me procurar. Ou você abre um Uber. Você abre um Uber para mulheres, por exemplo. Né? Você vem me procurar porque eu sou 5 estrelas. Todo mundo quer manter a qualidade. Então eu inverti a situação de poder. Ao invés de eu ter um ente que domina tudo, eu passo a ter o seguinte, a responsabilidade é minha. Se eu for 5 estrelas, as empresas vão lutar para me ter trabalhando com elas. Entendi. Essa diferença ela é brutal. Então ela faz com que valorize o indivíduo, né? E que você desvaloriza os entes centrais. Então, o blockchain causa uma disruptura nesse sentido. Né? Então, isso acontecendo, né, primeiro que você distribui essa renda para todo mundo e você faz o quê? Qualquer coisa seja muito mais justa, porque aquela pessoa que se dedica para ser 5 estrelas não vai perder esse status se ele continuar trabalhando. E você acha que há um perigo de quebra aí das instituições financeiras como elas são hoje? Fora do mundo virtual? Eu diria que é o seguinte, quando a gente começa a olhar o futuro, né, e olhar da forma como que a coisa está sendo montada, muitas dessas instituições foram criadas no século passado com o objetivo de resolver um problema do século passado. Tá? Nesse século, os problemas são outros. Né? E essas instituições centrais, elas causam, na verdade, o quê? Elas são um problema. Porque eu tenho que andar muito rápido, mas se eu tenho uma regulamentação que não acompanha, o que acontece? Fica para trás.
Então você tem que andar muito rápido nesse sentido Sim. também. As pessoas passam a ter muito mais valor. Então a pessoa vai falar, poxa, mas se eu trabalhei, se eu ganhei o dinheiro, por que eu não posso ser dono do dinheiro que é meu? Né? Então a gente começa a ter alguns questionamentos que põem em xeque, sim, muitas dessas instituições. Até porque, se eu fizer um exemplo bobo, mas se o Brasil emitisse uma moeda, né, e ele emite a moeda e a moeda vem direto para o meu wallet, eu eliminei uma série de entes no meio do caminho que não agregam necessariamente para aquilo. Né? Então eu tenho que imprimir o dinheiro. Então no ano passado foi 1,6 bilhões de notas. Isso tem custo. Né? Esse dinheiro que é impresso, ele tem que ser transportado com uma série de seguranças, depois ele vai lá para o Banco Central, depois ele é distribuído para os bancos, depois os bancos distribuem isso para as pessoas, e se eu sou um cidadão que não tem uma conta num banco, porque eu não dou lucro para o banco, esse dinheiro é distribuído e ele não chega até mim, porque eu não consegui abrir a conta no banco. Né? Então eu fico fora desse mercado, a não ser que eu dê dinheiro, né, para esse ente central. Então se eu distribuo a moeda diretamente, o que acontece? Eu eliminei todo esse custo, então todo esse custo entra na economia e a gente pode fazer mais. A gente pode criar alguns hackathons com as universidades e falar o seguinte, como eu traqueio a moeda vem de um para o outro, então eu comprei um café, você que é o dono do café comprou o arroz, que foi para o supermercado, que foi para o contador, que foi para alguém. Como você segue tudo isso no blockchain, eu posso pedir para uma universidade, por exemplo, fazer o seguinte, olha, vamos fazer as contas aqui, vamos ver como é que a gente aumenta 1% do PIB. Né? Onde eu tenho que abaixar o imposto e subir para que essa economia ganhe mais dinamismo. Então você passa a ter um dinamismo feito de forma matemática e não feito por alguns interesses ou para suprir, de repente, alguma ineficiência, né, do Estado ou das empresas que estão no meio dessa história toda. Que é o que a gente vê que está acontecendo agora. Agora, aí resumindo, você tem lá o espaço, que é o blockchain, você tem a tua carteirinha como Carina, como Guga, e você tem as moedas virtuais. Perfeito. Isso. Então, de certa forma, elas vão começar a substituir o papel, a economia vai começar a girar nesse mundo, e a pergunta que fica que muitas pessoas fazem é, qual a segurança de tudo isso? E eu já vi que você tem boas explicações aí para segurança. Não, e o interessante de tudo isso é o seguinte, quando a gente fala dessas moedas digitais, o que são elas? Na verdade, essa transação que ocorre no blockchain, ela é feita, ela vem de um lado para o outro, ela é feita através de um token, esse é o nome técnico. Né? Então o Bitcoin é um token, certo? Aí você tem uma nova economia que chama Token Economics. O que o Token Economics faz? Como que eu crio uma economia desse token? Como que ele vai funcionar? Então, por exemplo, a do Bitcoin, ele tem lá uma fórmula muito grande que garante, né, a oferta e a demanda do Bitcoin, quantos Bitcoins podem ser produzidos, né, e aí você acaba criando um mercado, né, que segue aquela regra. Tá? Toda vez quando o Bitcoin sobe, normalmente é porque algum país fez alguma coisa onde as pessoas daquele país confiaram mais na regra do Bitcoin do que na regra da política econômica daquele país. Então, por exemplo, quando a China desvalorizou o dinheiro, o Bitcoin subiu. Por quê? Porque, por que eu vou perder dinheiro, eu vou guardar meu dinheiro? Então, eles confiaram mais no algoritmo do que na política econômica. Quando a China falou que, olha, o chinês, você vai ter um limite de dólares que você pode comprar por mês, o Bitcoin subiu. Né? Por que ele subiu? Ele subiu porque as pessoas confiaram mais aqui. Posso né? comprar ali. Mas agora o Bitcoin caiu. Ele caiu porque o Fed imprimiu dólares, distribuiu dólares no mercado. Então, peraí, eu vou trocar em dólar. Porque eu ainda confio no dólar. Então, não existe uma regra clara. A dinâmica, ela funciona como qualquer lugar do mundo, como qualquer política econômica. Agora, qual que é o ponto principal? Por que isso é seguro? Você imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma planilha Excel em branco. Tá? Com você, uma comigo e mais 300 pessoas aqui ao redor. Você me deu R$1. Eu coloco na minha planilha que eu recebi R$1. Vem um algoritmo que passa, fala, você recebeu R$1. Coloca em todas essas 300 planilhas isso. Aí depois você me deu R$2. Quando ele vem passar, deu R$2. Ele vai lá e coloca em todas essas planilhas. Então o que acontece? Qualquer pessoa sabe exatamente quanto eu recebi. Qualquer um que tiver uma planilha dessa. Se vier um hacker e esse hacker vai lá e rouba 12 planilhas, quando o algoritmo passa, ele vai olhar e falar, opa, eu tenho 350 planilhas, 12 não vale, qual que é o maior? É esse. Então, ele elimina aquelas 12 e continua rodando o algoritmo normalmente, então não vai. Então, para que você possa hackear o blockchain, né,
você teria que hackear todos os computadores envolvidos nisso. Entendi. Então ele é muito seguro. Ninguém, por exemplo, no caso do Bitcoin, que é um blockchain do Bitcoin, tantos computadores que nunca ninguém conseguiu hackear todos eles para ter mais de 51%, né, do mercado para poder que o algoritmo decida isso. Entendi. Então nunca foi hackeado. Então hoje ele é irhackeável, transparente, né, o dado é imutável. Então você consegue garantir o quê? O que justamente desde o começo da humanidade, o que o middleman fez? Né? Garantir aquela transação, garantir que o Google é o Google, garantir que aquele pedaço de papel vale ouro, né? Garantir que você permitiu que eu entrasse em determinado lugar e por aí vai. Certo. Nossa, muito interessante. É um jeito bacana da gente visualizar. Vou até compartilhar aqui dois comentários aqui dos nossos internautas. Legal. O Miro está falando o seguinte: por que os analistas econômicos, quando comentam sobre a economia digital, não explicam para o cidadão comum o significado de termos dessa tecnologia? Falta paciência para eles, é o que a gente está fazendo aqui hoje. O Douglas falou o seguinte sobre a questão lá do Uber. Ele falou assim: além das estrelas, o Uber é quem decide qual motorista é chamado, quanto ele pode cobrar, etc. O motorista não tem autonomia, um sistema de motoristas via blockchain seria totalmente descentralizado, baseado em meritocracia e livre concorrência. Ele mandou muito bem, essa pergunta mostrou bem isso. Quer dizer, resumiu, porque o Uber ele pode decidir do dia para a noite mudar a regra. Se tiver no blockchain, não. Você teria teoricamente o nome técnico, que é de repente fazer um fork. O que é isso? Você criar uma outra regra, só que aí toda a comunidade tem que permitir. Entendi. Então é muito mais difícil, você tem muito mais democrático, caso você queira mudar ou não. Claro. E ele concorda comigo, ele falou muito bom, é raro escutar uma visão tão sóbria sobre blockchain no mundo onde quase sempre só se escuta besteiras, mesmo de supostos especialistas. Eu concordo com você, eu consigo compreender muito bem aqui quando o Guga está explicando, e essa era justamente a próxima pergunta que eu ia te fazer. Antes de se aventurar, conhecer muito bem esse mercado, né? Porque você tem investimentos, você tem, já a gente vai falar agora de fintech, investimentos. O cara tem que Isso é muito importante, informar. Porque o que aconteceu? Se a gente pegar os eventos dos ICOs, o que é um ICO? É um Initial Coin Offer. Tá? Então ele fez o quê? Ele emitiu os seus tokens no blockchain. Então, se a gente pegar lá no ano passado e no ano retrasado, principalmente, houve uma bolha muito grande disso. Então todo mundo começou a emitir uma captação de dinheiro em segundos no mundo inteiro. Tá? O que eu vejo isso? Primeiro, fantástico. Isso mostra que eu posso colocar qualquer cidadão dentro do mercado. Tá? Que hoje ele não é. Você precisa ser um investidor profissional, você tem uma série de coisas e eu permito que não. Com esse token economics, né, e com os ICOs, qualquer um pode entrar. Eu entro, todo mundo. Mas o que aconteceu? Como ele foi feito nesse formato, você não tem um ente central regulando, ainda bem, mas todo mundo podia fazer um ICO. Você teve muitos ICOs que foram fumaça, muitos ICOs que têm tecnologias muito, muito boas, mas não conseguiram executar o lado do negócio. Teve muitos ICOs que foram scam, né? Quer dizer, realmente o cara fez simplesmente para trazer o dinheiro. E por aí vai. Isso deu uma manchada num determinado momento no que seria essa grande promessa. Só que se a gente fizer um paralelo disso com a bolha da internet lá em 99, 2000, você vai perceber que foi a mesma coisa. Todo mundo lançou empresas de internet. As empresas de internet não tinham uma economia que se sustentasse, não tinha lucro. O que aconteceu? Acabou a internet? Não, muito pelo contrário, ela se fortaleceu e hoje ela vem dominando cada vez mais. Então, esse momento dos ICOs, onde você teve esse boom e depois veio isso, fez com que o mercado começasse agora a prestar mais atenção nisso, o mercado começasse agora a se sofisticar e as principais exchanges dar atenção para os principais ICOs. Você começou a fazer outros tipos de token. Então, um Bitcoin, por exemplo, ou o Ethereum é um utility token, né? Começaram a ser agora os security tokens. Os tokens estão lastreados em ativos reais. Né? Então, significa o seguinte: se você tem um imóvel, né, você está fazendo um empreendimento imobiliário, esse empreendimento imobiliário vai dar 15% ao ano, né, eu como cidadão comum não posso participar disso. Ou você abre um fundo imobiliário, você organiza, faz um processo caríssimo e esses 15 vão virar 8, né? Ou você pode lançar um token a 15 direto e captar isso muito fácil, né? Então isso é extremamente viável hoje. Então o mundo está começando a regular isso. Então eu posso fazer um empreendimento onde eu capto o dinheiro mais fácil e permito que o cidadão comum tenha uma rentabilidade grande. Participe. Por que não? Né? Agora, óbvio,
Cada país tem a sua regulamentação, né, o seu órgão. Então a CVM, por exemplo, hoje, ela não permite o Security Token. Mas ela já abriu um sandbox, né, que é um ambiente de teste, para começar a estudar isso. Sim. Né? Então, vamos entender como é que pode ser feito. Vai todo mundo correndo atrás, né? Exatamente. Não tem como. Né? E o mundo todo indo atrás. A Bolsa da Suíça vai aceitar Security Token, Bolsa de Luxemburgo vai aceitar Security Token, a Nasdaq da Europa vai aceitar Security Token. Então a gente tem que se preparar para uma onda, para um tsunami, né, que eu diria até o seguinte, eu posso falar com uma certa clareza que se você tem um ativo e não tem esse ativo tokenizado, é como se você tivesse uma empresa e não tivesse empresa na internet. Tá. Então daqui a 3, 4 anos, né, isso vai ser praticamente lei, porque se você não tokenizou o seu ativo, você não tem liquidez. Então não tem motivo para não fazer isso. Então, a tua empresa, dos teus conhecidos, tem que correr atrás disso e a gente também. Nisso, eu vou mudar um pouquinho de conceito, só para explicar também fintech, né? A gente fala muito de financial technology, a gente falou sobre blockchain, e aí agora eu vejo que você trabalha também num setor em que você tem fundos de investimentos e uma plataforma completamente inovadora para se fazer isso, né? Como é que funciona? Então, isso é interessante, porque quando a gente está falando de fintechs, o que significa? Significa que são empresas do mundo financeiro com base tecnológica, quer dizer, é uma empresa de tecnologia. É importante entender, uma coisa é um banco com tecnologia, outra coisa é uma empresa de tecnologia com uma licença bancária. É completamente diferente. Entendi. Uma empresa de tecnologia com uma licença bancária significa o seguinte, ele é ágil, ele tem poucas pessoas, ele tem normalmente o custo marginal próximo de zero, que isso é muito importante entender para o futuro, porque o que é o custo marginal próximo de zero? Quanto que custa para o Google você fazer uma busca no Google? A gente imagina que nada. Nada. Quanto custa para o Spotify você ouvir uma música no Spotify? Praticamente nada. Quanto que custa para o Netflix você assistir um filme? Nada. Então isso é o custo marginal próximo de zero. Então para um banco significa o seguinte, se eu vou fazer uma transação, você quer saber se um banco vai sobreviver daqui a 5 anos? Simples. Quando eu fizer uma transação, se essa transação custar zero, ele vai viver. Se essa transação não custar zero, ele não tem como viver. Então ele vai ter que falar o seguinte, eu consigo transformar meu legado inteiro para conseguir uma transação a custo de zero? Consigo, ótimo. Não consegue, ele já está atrasado. Né? Porque as fintechs agora, né? já estão entrando, né, 100% na nuvem, né, já otimizando todo o processo para que ele possa fazer uma transação onde o custo marginal é próximo de zero e, obviamente, você consegue ganhar escala gigantesca por causa disso. Lógico. É o que você falou de tirar o middleman, né? Por exemplo, o original. Sem dúvida. Você falou de um banco normal, que você tem lá a estrutura inteira do banco, milhões de funcionários. Não vou entrar no assunto dos empregos do futuro, senão a gente vai misturar um pouco aqui se eles vão subir ou não. Mas é nítido que no ambiente virtual você tem um enxugamento todo de tudo isso. E eu te pergunto mais seguro ainda, porque você contou uma história interessante de que quando você foi ajudar lá na criação do banco original, as pessoas falam, mas então quem vai dizer que você é você? Quem vai dizer que você está aqui? E você criou um app muito interessante, né? Que acho que ilustra bem. Esse ponto foi um ponto bom, porque você vai falar, mas por que o banco original foi o primeiro banco praticamente do mundo a abrir a conta aprovada por um banco central? Porque, na verdade, quando você lia a norma, na época que era 2025, que falava como que se regulava essa abertura de conta, na época que ela foi escrita, a única forma de cumprir o que estava escrito era com uma pessoa. Então, todo mundo que trabalhou nesse mercado, você faz o quê? Você resume, né? E é aquela história, em vez de ler o livro, você lê o resumo. Né? Pô, como é que eu posso abrir conta? Eu preciso de uma pessoa. Como que eu preciso de uma pessoa? Então, era uma pessoa. Então, a lei dizia que precisava de uma pessoa. A lei não dizia que precisava de uma pessoa, a lei dizia o que precisava ser feito. Tá? E o que aconteceu foi quando a gente olhou aquilo e você leu a norma, você falou, peraí, mas para fazer o que está aqui, eu consigo fazer com tecnologia, eu já tenho tecnologias disponíveis, né? Então, por incrível que pareça, o banco original foi o primeiro a abrir, porque foi o primeiro a parar para falar o seguinte, peraí, se eu consigo fazer com essa tecnologia, por que não? E questionou um pouco o mercado com relação a isso. Né? E então não foi nem uma mega ultra inovação, mas foi simplesmente você olhar com uma ótica diferente do que já existia. Né? Então, eu acabei dando palestras no mundo todo, explicando como que foi feito, mas na prática mesmo, foi simplesmente usar as tecnologias que existiam, né? E fazer com que eu precisava garantir que a pessoa que está na frente do celular é a pessoa que diz, né, que está lá.
Então era esse o desafio que a gente precisava resolver, esse foi o desafio que a gente resolveu e aí abriu para o mercado todo o que a gente conhece hoje como essas 400, 500 fintechs, né, 20, 30 bancos digitais e por aí vai. Tecnologia a serviço de tecnologia. Né? Exatamente. Mesma coisa. Agora, você tem aí, eu acho interessante a gente falar, um espaço lá também no Spotify que é digital, em que você fala um pouquinho de tudo isso em vários podcasts, né? Acho que até os meninos têm a imagem lá do Spotify. E aí eu te pergunto, esse teu apanhado aí de podcasts, que é muito interessante, inclusive já andei escutando por lá, ele divide tudo em temas e o nome é 2025 Mundo Novo. Isso. Eu te pergunto, a gente falou aqui o que correr atrás em 5, 10 anos aí das empresas se adaptarem, mas por que você fala em 2025? O que você projeta para esse 2025? Eu peguei 2025, tem uma razão por isso, tá? Eu andei pensando e falei, bom, tem muita coisa acontecendo e muito rápido. Então tá bom, como que eu vou me preparar para isso? Né? Qual que é o impacto? Então eu passei a estudar um pouco o impacto dessas tecnologias e percebi uma coisa muito interessante. A cada 3 anos, né, você tem um impacto muito grande em um determinado segmento. Então, por exemplo, em 3 anos, né, o WeChat com o Alipay na China acabaram com o dinheiro. Sim. Em 3 anos, em São Paulo, o Uber se tornou o maior mercado do mundo em corridas. Então, 3 anos é o tempo suficiente para você fazer uma disruptura grande. Tá. 2025, 2 ciclos de 3 anos. Então, 2 ciclos de 3 anos significa o seguinte, você precisa entender o que vai acontecer e dar tempo de se preparar, tanto como empresa como pessoa, né, para o que está vindo por aí. Então eu tentei separar e explicar como que essas empresas funcionam, quais são essas tendências, tá, para que você possa vir e falar, entendi. E agora, eu não tenho mais o que fazer? Não, agora você tem 2 ciclos para trabalhar. Então quando eu digo 2 ciclos de 3 anos, significa o seguinte, se o teu projeto tem 5, não dá. Né? Você vai ter que terminar tudo e ganhar mercado em menos de 3. Menos de 3, né? É muito rápido. Então, eu diria até o seguinte, eu sou um banco, o seu banco não tem custo marginal próximo de 0. Né? Você tem 2 ciclos de 3 anos para transformar ele em custo marginal próximo de 0. Então, em 3 anos você vai ter que entrar nisso, nos próximos 3 você vai ter que ganhar o mercado. Então, tem uma formulinha por trás disso. Porque se a gente começa a falar muito de inovação, que está muito na frente, aí você não tem como se preparar. Né? Se eu for falar aqui de computação quântica, né? Que você vê, o Google já lançou o computador dele. Sim, a coisa super computador quântico. Está caminhando muito, mas ele não está, ele está lá para 2030. Ele está um pouquinho para frente. Provavelmente, em 2022 ou 2023, quando eu falar meus 2 ciclos de 3 anos, talvez sejam 2 ciclos de 2. Né? Talvez porque seja as 2030, coisas vão ficando cada vez mais rápidas. E aí o computador quântico seja importante. E aí eu vou estar falando muito sobre computação quântica daqui a 2 anos, porque falando, olha, chegou a hora. Então, tudo que eu falo aqui, quando a gente fala de China, quando fala de blockchain, fala de APIs, exponencialidade, as scale-ups, né? O Brasil precisa se preparar, é porque a gente precisa resolver isso agora. Entendi. Né? Dá tempo. Dá tempo, né? Com tudo que está acontecendo de economia aí no país e essas mudanças todas, vai ser uma grande corrida, né, Guga? Vai ser uma grande corrida. E vão sobrar só os grandes tubarões, talvez, aí, quem se adaptar. Eu diria que vai sobrar aqueles que correm mais. Entendi. Né? Pode ser grande ou não, mas aquele que está correndo mais e está fazendo da forma correta, com certeza tem um futuro brilhante. O ponto principal é o seguinte, que nem você falou, a gente fala de emprego, fala de uma série de questões. A verdade é o seguinte, a economia de blockchain sozinha em 2025 é 3,1 trilhões. Né? Não tem mão de obra para tudo isso. Né? Então você falar, eu não tenho emprego, eu vou falar, não, emprego tem, você não está preparado. Né? A economia de inteligência artificial é 4 vezes a de blockchain. Tem emprego suficiente para tudo isso? Não, não tem emprego suficiente para tudo isso. Tem que estar preparado. Ah, mas como que eu faço? 2 ciclos de 3 anos, dá para se preparar. Fantástico. Tudo isso você pode aprender lá nos podcasts. Vamos ver aí se a gente consegue se adaptar a esse novo mundo, principalmente para a gente, viu, que já está muito distante aí dessa juventude que já entende tudo, né? A gente tem que correr atrás mesmo. Olha, eu quero também deixar aqui para você o site lá da Grid, né? Para você acessar, entrar em contato lá com o Guga, também tirar todas as suas dúvidas lá no Spotify. Você tem a imagem do site dele e o GCzinho
a gente deixa aqui. Assunto que certamente nós vamos falar muito nos próximos anos, né, Guga? Sem dúvida, porque quando a gente fala de APIs, a gente está falando no quê? A gente está falando em simplificar os processos e ganhar velocidade. A gente está falando em criar times ágeis que possam trabalhar em cima disso. Então, a gente abraça essa plataforma de Open Innovation e o primeiro produto que a gente lançou foi relacionado a seguros. Então a gente conectou praticamente as principais seguradoras do país e virou para todas as corretoras e disse o seguinte: pronto, agora está preparada para inovar. Então eu te dou aqui a ferramenta e você vai ter que criar a sua estratégia em cima disso, sem que você tenha que construir um mundo inteiro em volta de tudo isso. Então é bem o conceito de Open Platform, né, que tem, e por isso que as grandes Big Techs conseguem crescer tão rápido. Então é um pouquinho de a gente dar a mesma ferramental, né, que uma Big Tech tem para uma empresa tradicional. E eu vejo isso acontecendo no mundo hoje, aquele exemplo que você deu, por exemplo, o Uber. Ele vai usar lá o mapinha, ele não vai construir o mapa dele, né? Ele vai lá puxar o mapa de alguma coisa que já está. Existe isso não só no ramo da tecnologia, mas eu vejo muito a economia arrumando para um ambiente de cooperação. Você vê isso também? Sem dúvida. O exemplo do Uber ele é bom, mas que serve para qualquer outro. O aplicativo do Uber, 70% dele não foi feito pelo Uber. Nem precisou, né? Ele usou o mapa do Google. Né? Porque se ele fosse fazer o mapa, ele não ia ganhar velocidade suficiente para lançar o aplicativo. Então, quando você começa a olhar tudo que tem por aí, não dá para você construir tudo. Você tem que focar na sua estratégia, construir o seu diferencial e usar as ferramentas que estão à sua disposição. Né? Então, esse ferramental que está à sua disposição, no nome técnico, seria a tal das APIs. Tá, que traduzindo... API, que é Application Program Interface. Significa o seguinte: por exemplo, o Google tem um mapa e ele disponibiliza o mapa para o terceiro. Ele tem uma API do Google Maps. Então você pode usar o mapa do Google e construir em cima dele a sua aplicação. Então você não precisa construir o mapa todo. Você simplesmente constrói a sua aplicação em cima. Gente, a gente imagina todo esse cenário, a gente vê a economia indo lá para cima, né, no mundo inteiro. Sem dúvida. Muito bom, olha, eu quero te agradecer muito, Guga, ele que é aqui CEO da Grid, cofundador lá da Domo Invest, também está no conselho de administração da TOTVS e do Banco Original, e mais um monte de coisa, viu? Se você for olhar lá tudo, que 20 anos de experiência aí só em tecnologia. Agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite e trazer assim, esses esclarecimentos para os nossos ouvintes, porque realmente, olha, vale a pena entender do assunto falando com você. Que legal, eu fico muito feliz, agradeço a você, agradeço aos ouvintes, todo mundo. Eu acho que é uma das minhas missões dividir um pouquinho, né, desse conhecimento todo e fazer com que o Brasil entre na tecnologia e entre na inovação. Né? Eu sou um brasileiro, nasci aqui e sou inconformista, né? Eu quero o Brasil também lá, né, mostrando que a gente é capaz. E tem muito profissional bom aqui, então vamos aí estimular para que isso aconteça cada vez mais. Eu concordo com você, com tanta gente para compartilhar conhecimento, acho muito importante o que vocês fazem e agradeço. Obrigado. Te vejo daqui a 3 anos no próximo ciclo pra gente. Ai, meu Deus. Não, a gente se vê antes disso, mas eu vou querer. Agora eu vou ficar de olho, agora que eu estou entendendo um pouquinho, né, do assunto lá com os podcasts. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 3 anos. Obrigada, Guga. Imagina, obrigado a você. Tchau. Olha só, obrigada também para você que participou aqui da conversa com a gente. Tem muitos comentários e perguntas aqui que a gente vai ver depois. O Guga vai dar uma olhada também aqui na nossa transmissão. E você sabe que além de todas essas notícias que a gente traz aqui para você, no Isto É ao Vivo, primeira e segunda edição, você encontra vários outros assuntos também lá no nosso site istoé.com.br e nas nossas redes sociais.